Glórias a Deus. Hoje eu trouxe um tópico aqui importante para você, de alguns comentários que eu tenho recebido na live, algumas pessoas com algumas dúvidas. E o tópico que eu trouxe hoje é como destravar no mundo espiritual. Nós temos bastante dificuldade em destravar no mundo espiritual. E hoje eu trouxe aqui alguns tópicos, alguns ensinamentos de como destravar no mundo espiritual. O que devemos fazer para destravar os espíritos no mundo espiritual? Como destravar a nossa vida no mundo espiritual? Eu tenho falado aqui que nós não lutamos contra a carne, mas sim contra potestades e principados. Principados quer dizer governantes, governantes do mundo espiritual, aquele que governa, aquele que tem todo o poder. Se você está interessado nesse assunto, se esse vídeo é para você, você está tendo dificuldade para destravar no mundo espiritual, fique comigo, não saia. Se esse assunto lhe interessa, esse vídeo é para você. Amém? Glórias a Deus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus e as doces consolações estejam com todos em nome de Jesus. Amém? Vamos para mais um vídeo então. O assunto que eu tenho hoje sobre como destravar no mundo espiritual é um assunto bastante complicado, bastante complexo e que tem muitas pessoas que têm dificuldade em estar lidando com o mundo espiritual. Nós sabemos que assim como tem o mundo celestial, Deus e os seus anjos, também tem o mundo espiritual, onde o Satanás e seus anjos trabalham. E o Satanás e seus anjos, ele não tem pressa em nos atacar, ele não tem pressa em nos atingir. Ele usa de estratégia, planos estrategistas para nos atacar. Ele espera a melhor maneira, a melhor situação e o melhor momento. Ele aproveita uma distração minha, uma distração sua, para que ele possa atacar. Ele arquiteta o seu plano. E o nosso intuito aqui neste vídeo de hoje é combater essas obras do mal, é combater esse mundo espiritual. Nós sabemos que o mundo espiritual ele existe e que o mundo espiritual está aí. Tem pessoas que não conseguem dormir, tem pessoas que têm dificuldade em orar, tem pessoas que têm dificuldade em buscar a Deus, fraqueza espiritual, desânimo, insônia, tem N assuntos, N coisas que impedem de nós vencer o mundo espiritual. O mundo espiritual, ele age em volta do que nós não vemos e que nós não podemos sentir e nem tocar. A única maneira de vencer o mundo espiritual é com oração e jejum. Na maioria das vezes você vence o mundo espiritual apenas com oração. Você ora, você faz campanha, você intercede, você busca e você vence, você consegue. Amém? Mas tem castas de anjos, castas de principados e potestades que assolam ao meio-dia, que assolam à meia-noite. Se não fosse assim, o Salmo 91 não serviria, né? Não estaria ali para nos ajudar e nos orientar. Que ele diz que 10.000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, e tu não serás atingido. Espíritos noturnos, setas malignas que assolam ao meio-dia, diz o Salmo 91. Então nós temos certeza que o mundo espiritual existe. Mas como vencer? Como destravar o mundo espiritual? Esse é o ponto importante deste vídeo, deste assunto. Como destravar? Nós temos aqui um exemplo bíblico da rainha Esther, quando ela soube
que o seu povo de Israel ia ser perseguido e massacrado pelo exército. Amém? E qual foi a atitude que a rainha Esther tomou? Ela levantou o povo e pôs o povo a orar e jejuar em prol daquela causa. Então, o que eu quero dizer aqui para você nessa tarde? Se tem alguma área da sua vida onde você não está conseguindo vencer, seja qual for a sua área espiritual, muitas pessoas que não conseguem abandonar certas práticas, não conseguem abandonar certos vícios, porque está sendo mais forte do que ele. E é nessa área onde o inimigo está te atacando. É nessa área onde você está sendo mais fragilizado. Porque, como a gente fala aqui, Deus, Ele conhece o nosso deitar, o nosso levantar, Ele conhece os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, Ele conhece tudo ao nosso respeito. E o inimigo também. O inimigo, ele sabe certinho a tua fraqueza, ele sabe certinho aonde te atacar. E é nessa hora que ele te oferece. Oferece aquilo que você mais gosta, aquilo onde você é mais fraco, naquela parte onde você é mais fraco. Aí você fala para mim assim, mas eu já tentei de todas as maneiras largar o vício de tal coisa. Já tentei de várias maneiras deixar de praticar tal coisa. Sim, porque a gente sabe que o mundo espiritual, ele age nas coisas onde nos impede de nos aproximar de Deus e nos levar até Deus. Amém? Então o que eu quero dizer para você nesta tarde? Se você tem uma área onde você vê que você não está conseguindo vencer, faça um jejum. Faça um jejum, decrete um jejum. Levante um propósito, levante um sacrifício diante do altar de Deus. Apresenta para o Senhor a tua dificuldade. Não, Senhor, eu não consigo porque essa área é uma área que me afeta, é uma área que me atinge, é uma área em que eu sou mais sensível, né? Eu não consigo, eu preciso da ajuda do Senhor, sozinho eu não vou conseguir. Então você levanta um jejum, levanta um sacrifício, levanta um altar. O altar que eu digo é um altar dentro de você, um altar particular, porque o Senhor não precisa mais de altar. A palavra altar quer dizer altar, lugar seguro, lugar de sacrifício, lugar de santidade, lugar onde se oferece algo para o Senhor. Então levante um altar, um propósito dentro de você e fala, Senhor, eu vou ficar sem tomar Coca-Cola durante um mês. Vamos dar um exemplo aqui. Vou ficar sem tomar Coca-Cola um mês. Vou ficar sem tomar refrigerante, já falamos, né, que é a Coca-Cola. Vou ficar sem comer carne. Vou ficar sem as minhas redes sociais. Você escolhe um tempo determinado. Eu vou me usar como exemplo. Teve uma época que eu precisava estar lutando com uma potestade, porque eu precisava fazer uma campanha na igreja. E Deus me pediu que eu ficasse, acho que 15 dias, se eu não me lembro bem, sem a minha rede social. E aquilo parecia que o meu dedo já ia sozinho, sabe? Para o meu Facebook, aquilo me puxava e eu tinha vontade de abrir o meu Facebook e olhar as minhas redes sociais. Mas o Senhor disse, tu vai ficar tantos dias. O Senhor me pediu esse sacrifício. E eu fiz, e eu venci durante os 15 dias, porque eu precisava de uma bênção, e o Senhor foi comigo, e o Senhor foi fiel. Amém? Então, como vencer? Muitas vezes nós não conseguimos vencer somente com oração. Nós oramos e nada sai do lugar, nada destrava. Muitas vezes nós buscamos irmãs e irmãos, profeta, para nos abençoar, para nos ajudar em oração, nos fortalecer, segurar nas nossas mãos e andar junto. Para isso nós estamos aqui. Amém? Mas tem coisas que dependem de nós. Não depende do profeta, não depende do irmão, não depende do pastor, não depende de outra pessoa, né, que tem uma hierarquia maior do que a sua. Nós precisamos também nos posicionar
Amém? Briga com o cachorro aí. Então, então o que nós temos que fazer? Jejuar. A rainha Esther decretou um jejum, onde ninguém comia e não bebia e se cobria com vestes de saco, para que o Senhor lhes desse vitória. E o Senhor deu vitória, o Senhor foi com ela. Quem sabe aqui a história da rainha Esther, sabe que depois que ela levantou esse jejum, ela precisava estar na presença do rei. Oh, meu Pai amado! E não pode se entrar na presença do rei de qualquer maneira, se não era decretado algo sobre ela, né? Nós não vamos usar palavras fortes aqui, porque o YouTube não permite. Então, assim, rainha Esther, ela decretou um jejum para Deus abençoar e dar força para o Senhor os fortalecer. E que eu quero passar para você aqui nesta tarde. Decrete um jejum, algo que lhe custe, que lhe dê esforço, que lhe faça sacrifício. Eu não consigo ficar sem as minhas redes sociais, eu não consigo ficar sem comer um sorvete, eu não consigo ficar sem me alimentar ao meio-dia ou à noite, a minha janta. Quando eu queria muito os meus dons espirituais, eu fiz 6 meses subindo ao monte, sacrificando o meu almoço. Durante 6 meses eu sacrifiquei o meu almoço. Eu deixava de almoçar, eu preparava o almoço, colocava o almoço para minha família na mesa e eu subia ao monte, às vezes com muita fome. E eu subia ao monte. Depois que eu orava lá 1h30, 30 minutos, eu voltava, consagrava ao Senhor aquele meu horário de almoço, e daí eu ia almoçar. Valeu a pena? Valeu. O Senhor foi comigo? Foi. Eu venci? Venci. Então é assim, para nós vencermos as batalhas, as lutas, as guerras diárias, com oração e jejum, mas determinar, fazer e cumprir. É um propósito que você vai fazer. Vou colocar esse propósito diante de Deus e eu vou cumprir. Vou cumprir até o final. E Deus vai te dar a vitória. Porque o mundo espiritual, ele existe. E todas as vezes que nós oramos e buscamos o Senhor, ele se levanta. Mas ele se levanta para cair. Se levanta porque ele já é um derrotado. Mas nós precisamos estar firmes nas batalhas. Nós precisamos acreditar e ter fé e determinar que nós vamos vencer em Cristo Jesus, porque juntos nós somos mais fortes. Amém? E o Senhor diz assim também, que tudo que ligar na terra será ligado no céu, e tudo que ligar no céu será ligado na terra. Daniel, quando colocou diante do Senhor um pedido de oração, a palavra de Deus diz que já no primeiro dia a oração já tinha chegado diante de Deus, e Deus já havia enviado a resposta para Daniel. Mas o que aconteceu? Uma guerra no mundo espiritual, uma guerra no mundo celestial, entre o mundo celestial e o mundo físico. Houve uma guerra que impediu a bênção de Daniel chegar. E Daniel decretou um jejum de 21 dias para vencer as potestades malignas. As potestades espirituais se vencem com jejum e oração. Amém? Glórias a Deus. Deixa eu orar por você, para que o Senhor venha te cobrir com o seu manto sagrado, para que o Senhor venha te dar vitória. E se tiver alguma dúvida, deixe nos comentários que eu vou estar lendo. Deixe seu pedido de oração. Não esquece de deixar o seu like. Se inscreve no canal se você não é inscrito e compartilha para a glória de Deus Pai. Todos os dias de manhã nós temos live, às 8 horas da manhã, você é meu convidado. Venha participar das nossas lives em nome de Jesus. Eu consagro este vídeo ao Senhor e eu consagro as lives ao Senhor. Consagro a tua vida no nome de Jesus. Pai querido, Pai amado, aqui do outro lado, Senhor, há uma vida. Aqui do outro lado há uma pessoa, Papai querido, querendo, Senhor, aprender como destravar o mundo espiritual. Senhor, que ele possa vencer, que ela possa vencer com jejum, com oração, com consagração,
Nós apresentamos a Ti, Papai querido, todas as vidas, todas as necessidades, todas as dificuldades, Senhor. Coloca um anjo na esquerda e um anjo na direita, um anjo na frente e um anjo na retaguarda, Senhor. Cobre-nos com Teu manto, com Teu sangue. Oh, Papai querido, nos liberta, Senhor. Transforma a nossa vida para a Tua glória. Transforma a nossa vida, Senhor. Que nós possamos, Papai querido, ser testemunhas vivas do Teu poderio. Abre as janelas do céu. Derrama a bênção, Pai querida, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. E você concorda, diga amém, amém e amém.